Em 26 de abril de 1986, ocorreu o pior acidente nuclear da história na usina nuclear de Chernobyl, localizada perto da cidade de Pripyat, na Ucrânia, que na época fazia parte da União Soviética. O acidente ocorreu durante um teste de segurança no reator número 4 da usina, quando o reator da usina nuclear dessa cidade explodiu, deixando-o aberto e lançando grande quantidade de material radioativo na atmosfera. Este é o canal Curiando o Mundo, e no vídeo de hoje contaremos para você um pouco sobre a história desse acontecimento e suas sequelas que persistem até os dias atuais. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal. Também ative o sininho para receber mais atualizações de novos vídeos. A usina nuclear de Chernobyl, oficialmente conhecida como Usina Nuclear de Sestuleniin, foi a primeira usina nuclear da União Soviética localizada perto da cidade de Pripyat, na Ucrânia. Ela foi projetada para gerar energia elétrica por meio de reatores nucleares RBMK, reator de água fervente modificado, um tipo de reator que apresentava características únicas e, infelizmente, falhas de projeto. A construção da usina começou na década de 1970, e os reatores RBMK eram uma escolha popular devido à sua capacidade de produzir plutônio para fins militares, além de gerar eletricidade. O reator número 1 entrou em operação em 1977, seguido pelo reator número 2 em 78, e assim por diante. A usina de Chernobyl funcionava de forma similar a qualquer outra usina nuclear. Nesse tipo de usina há um reator, onde são inseridas longas hastes metálicas que armazenam cápsulas do combustível físsil, geralmente feitas de urânio ou plutônio. Na usina de Chernobyl, essas hastes eram periodicamente recarregadas com um máximo de 192 toneladas de urânio. Diferentemente da maior parte dos reatores nucleares modernos, que utilizam água para reduzir a velocidade da reação nuclear, os reatores da usina de Chernobyl utilizavam carbono como moderador de nêutrons. Moderador é o nome da substância usada para diminuir a transferência de calor do reator para os circuitos de refrigeração. A utilização do carbono, entretanto, foi uma das causas do desastre nuclear. Hoje em dia é sabido que em regimes de baixas potências, o carbono absorve nêutrons em uma taxa muito alta, fazendo com que o sistema de refrigeração do reator perca sua eficiência e a temperatura de todo o sistema aumente consideravelmente. Além disso, na tentativa de contornar o superaquecimento do reator, os operadores da usina inseriram uma grande quantidade de hastes de controle. No entanto, a inserção de tais hastes derramou um volume considerável de água dos circuitos principais, causando assim a primeira explosão do reator. O acidente de Chernobyl aconteceu devido a falhas humanas durante um teste de segurança. O objetivo desse teste era determinar o tempo em que as turbinas continuavam operantes, a baixas potências após uma queda de energia. Na ocasião, os operadores da usina deixaram de seguir uma série de protocolos, causando assim a instabilidade de um dos reatores nucleares e, consequentemente, uma grande explosão. Durante o teste, os operadores reduziram a potência do reator para níveis extremamente baixos, o que levou a uma instabilidade no sistema de refrigeração. Uma série de erros de operação e falhas de projeto permitiram que o reator entrasse em um estado incontrolável de superaquecimento. O superaquecimento causou uma explosão violenta, destruindo o telhado do reator e liberando uma grande quantidade de materiais radioativos na atmosfera. Um incêndio subsequente espalhou ainda mais radiação. A resposta inicial das autoridades foi limitada e pouco eficaz, o que resultou na exposição de muitas pessoas à radiação e na contaminação de áreas circundantes. Apesar de a ação humana ter sido a principal causa de todo o desastre, os reatores nucleares do tipo RBMK, que como vimos eram usados em diversas usinas nucleares da União Soviética, possuíam moderadores de carbono, os quais causaram o superaquecimento da água quando a potência do reator foi reduzida. Ao todo, 2 explosões foram registradas no reator 4 da usina de Chernobyl. A primeira explosão foi suficientemente forte para desprender o escudo protetor instalado logo acima do reator, que pesava mais de 1.000 toneladas, lançando para o ar alguns produtos de fissão nuclear extremamente nocivos, como iodo 131, césio 137 e estrôncio 90.
A segunda explosão, por sua vez, fez com que mais de 300 quilos de blocos de grafite, localizados entre as hastes de combustível, fossem lançados para fora das instalações da usina. Com isso, o reator começou a pegar fogo, e uma enorme quantidade de elementos radioativos foi lançada para a atmosfera durante cerca de 10 dias, até que o incêndio foi contido. A princípio, a resposta das autoridades soviéticas foi lenta e cautelosa. Elas não sabiam a extensão dos danos causados pela explosão e nem que o reator estava exposto, mas ainda assim elas evitaram realizar a evacuação imediata da Pripyat. O trabalho de evacuação demorou 36 horas para ser iniciado e forçou os 50 mil habitantes da cidade a saírem dali. Ao todo, o governo soviético mobilizou mais de 1.000 ônibus para retirar a população de Pripyat. As pessoas foram informadas de que seria uma remoção temporária e por isso não levaram pertences pessoais e tudo ficou abandonado na cidade. O total de pessoas evacuadas chegou a mais de 300 mil, uma vez que regiões na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram severamente afetadas pela radiação. Além disso, o governo soviético criou uma zona de exclusão na qual toda uma região no raio de 30 quilômetros da usina não poderia ter a presença humana, a não ser para casos com a devida autorização. Até hoje é proibida a presença humana nessa zona. Sarcófago de Chernobyl. O sarcófago de Chernobyl era uma estrutura de mais de 7.300 toneladas e 400 mil metros cúbicos de aço e concreto. Foi instalado ao redor do núcleo derretido do reator, a região mais perigosa de toda a zona de exclusão. O intuito da estrutura era cobrir o reator, protegendo-o da exposição climática, chuvas e ventos, para que os isótopos radioativos não se espalhassem ainda mais para a atmosfera. O sarcófago cobria quase 200 toneladas de lava radioativa, originária do material utilizado para conter o incêndio do reator, 30 toneladas de poeira contaminada e 16 toneladas de urânio e plutônio. O sarcófago teve de ser substituído por um novo tipo de confinamento, uma vez que a radiação havia deteriorado a estrutura quase por completo. A nova cobertura, além de ser mais resistente e ter sido projetada para aguentar por pelo menos 100 anos, também filtra os gases radioativos que deixam o núcleo do reator. A usina de Chernobyl continuou a operar após o acidente, mas os reatores danificados foram gradualmente desativados. O último reator em funcionamento na usina foi desligado no ano 2000. Após anos de discussões e preocupações sobre a segurança, um novo sarcófago, conhecido como Novo Confinamento Seguro, foi construído sobre o reator danificado e foi inaugurado em 2016. O desastre de Chernobyl teve um impacto profundo na percepção da energia nuclear em todo o mundo e levou a mudanças significativas nas políticas de segurança nuclear. Também destacou os riscos associados a projetos nucleares inadequadamente planejados e operados, bem como os problemas de transparência e responsabilidade governamental. O acidente ainda contribuiu para afetar severamente a saúde da população. Os casos de câncer aumentaram de forma considerável na população ucraniana e bielorrussa, além dos casos de doenças cardiovasculares também terem aumentado. Por fim, não pode ser destacado o impacto psicológico desse acidente, que tirou mais de 300 mil pessoas de suas casas, porém até hoje não se sabe ao certo quantas pessoas morreram em consequência de Chernobyl. É importante destacar a consequência para a cidade de Pripyat, que permanece inabitada até os dias de hoje. O desastre de Chernobyl é um triste lembrete dos perigos associados à tecnologia nuclear e de como os erros humanos e a falta de transparência podem ter consequências catastróficas.